Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Análise Duque Tricolor. O Fluminense de 2025. Eu sei que eu já falei sobre isso, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso lá atrás, mas ainda estava no meio da situação toda. E de fato chama atenção justamente as contratações que o Fluminense fez. Eu tentei encaixar aqui o máximo possível, se eu não consegui encaixar, acho que o Paulo Baia. Ou eu encaixei? Deve ter encaixado o Paulo Baia em algum momento. Mas então, vou falar sobre isso, né? Vou falar do porquê eu montei 3 times, não 4, ou até mesmo não 5, ou até mesmo não 2, ou 1 só. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite, tá bom? Então fique atento. E aqui na descrição você tem 2 abastinados, um falando sobre o Asaf e outro falando sobre o Voto Online. Bom, o Mano Menezes, lá atrás, falou que por conta de várias competições, vamos lá, o que o Fluminense vai jogar? O que o Fluminense vai jogar ainda? Carioca, Sul-Americana, Copa do Brasil, Super Mundial de Clubes, Brasileiro. São 5 competições. Sendo que Brasileiro consome quase toda a temporada. Super Mundial também. Ou seja, preocupa muito a situação do Fluminense em todas essas posições. A gente não sabe como que vai ser o Campeonato Brasileiro por conta do Super Mundial. Não sei se vai parar não sei se vai parar o Campeonato Brasileiro. Mas a situação é, o Fluminense precisa de elenco farto. Os outros times que estão contratando uma pecinha ou outra, achar que isso daí vai resolver, não vai resolver. Os jogadores do Flamengo vão todos se quebrar daqui a pouco, os jogadores do Botafogo e do Palmeiras. Você vai ver o que vai acontecer. Então, o que o Mano Menezes falou não tá errado. Não tá errado. Tá bom? Ele falou, quero 3 em cada posição. Vamos imaginar que ele fala pra mim, o Mano ele fala assim, eu quero 3 em cada posição. Você consegue montar 3 times? Claro. É pra eu agora? Monto. E eu montei 3 times que realmente todos encaixam em cada posição em que eles são configurados durante muito tempo, e de fato você vai ver que vai ter bastante coisinha ali legal pra gente comentar. Claramente que uma posição ou outra pode variar, mas normalmente o que eu vou ver é isso, tá? Eu privilegiei mais as contratações, e as contratações que deram certo. A única posição que eu não privilegiei, o único jogador que eu não privilegiei foi o Paulo Baia. Mas você pode tirar o Riquelme e colocar o Paulo Baia, que não ficaria tão ruim assim, tá bom? Mas vamos nessa, vamos ver os times que eu consegui montar sobre isso tudo. Bom, tá certinho? Bom, meu time principal, Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva e Gabriel Fuentes, Otávio, Hércules, Ganso, Arias, Canóbio e Germancano, tá? Fábio, não tem como duvidar, né? Fábio é o melhor goleiro para mim do Brasil, disparado, né? Muita gente fala de outros jogadores, até mesmo jogadores ali do campo, mas o Fábio hoje é um destaque, é o Buffon brasileiro. Não tem como ignorar isso. Samuel Xavier vai ser o nosso titular. Normalmente, muito por não ter ninguém melhor do que ele. Sabe, a sensação dos laterais é que não tem ninguém melhor do que ele. Basicamente é isso. E eu só quero falar uma coisa pra vocês.
não é somente o Fluminense que tem esse problema nas laterais. O futebol mundial tem esse problema. Não tem nenhum time do mundo que os laterais reservas são uma sumidade, tipo assim, maravilhosos, e que tava ali. Normalmente, esses laterais reservas que são muito bons, eles não ficam na reserva, eles vão para outros times. Então, normalmente, você nunca tem justamente essa situação. Logo, Samuel Xavier, ótimo jogador. Pode ser, é um jogador que finaliza, é um jogador que tá indo mais pra frente, tá sendo um grande personagem, então vai ter bem. Ignacio, uma grata contratação no ano passado. Já era muito bom. Quem viu o Ignacio jogando, viu e gostou muito dele. É um jogador que merece muito respeito, né? A gente está vendo o que o Ignacio está fazendo, né? Pelo menos no Fla-Flu, ele foi testado no Fla-Flu, foi testado no Volta Redonda, e de fato ele mostra uma capacidade legal de ser justamente um companheiro que não vai promover o fracasso do Thiago Silva. Isso é importante falar. Então é por isso que eu coloco ele. O Thiago Silva, não preciso falar muito, mas eu quero comentar um pouquinho sobre ele. Thiago Silva veio para o Fluminense, veio para ficar. Não vai ser todos os jogos que ele vai ser titular, então não pense muito nisso. Ele tem esses problemas físicos, sim. Não sei se ele vai melhorar, mas titular ele é, tá? Absoluto. Gabriel Fuentes é outro que também não tem como ter melhor, mas é um jogador que faz algumas jogadas interessantes que podem promover perigo ao gol, tá? Otávio, contratação desse ano, vai chegar e vai ser titular nesse elenco. Isso muito, sabe, por que eu dou tanta importância tanto pro Otávio quanto pro Hércules? É porque a torcida de Atlético Mineiro, Otávio e Hércules e Fortaleza, Hércules, falaram. O Otávio é um jogador que, cara, fez o Hulk chorar. Pessoal, o Hulk não chorou na saída do Paulinho. O Hulk não chorou na saída do Zarate. O Hulk chorou na saída do Otávio. Desculpa. Se ele não é um jogador zaço, ele mostrou isso, né? Ele pelo menos com o Volta Redonda, ele fez alguns passes que me lembrou um pouco o André. Isso eu fiquei muito feliz. Hércules do outro lado, maravilhoso. Jogador destacado, segundo melhor volante do Brasil no ano passado. Também pode fazer o primeiro volante. Brigador, demais. E é um jogador que eu sempre admirei no Fortaleza. Fiquei muito feliz quando o Fluminense anunciou a contratação dele. Foi a primeira contratação dele. Tanto que, mesmo que a gente olhasse pro todo, a gente sempre ficava meio chateado porque o Hércules foi a primeira contratação. Sabe? Quando você já começa lá no alto, você quer sempre estar no alto, entendeu? E aí depois vem algumas contratações meio questionáveis, entendeu? Mas o Hércules foi uma ótima contratação. E claro, pretendo ver mais ele. Ganso, quando eu votar Ganso, claro. Mas não acredito que ele não vai ser titular absoluto também nesse elenco do Fluminense. Só vai ter que pegar agora ritmo de jogo e fôlego. Mas o Ganso sempre foi o cara maravilhoso, o cara maestro. Eu oro demais para que ele consiga voltar no jogo contra o Santos. Eu acho que tem que fazer uma força, sim, um esforço monumental para o Ganso voltar no jogo do Santos, contra o Santos. Porque as pessoas querem ver Neymar e Ganso em campo, mesmo que sejam times diferentes, tá? Eu já falei isso daí no meu pós-jogo, na volta do Maestro. E realmente a gente sentiu um pouco a situação da falta do Ganso em alguns jogos. Até mesmo contra, por exemplo, contra o Flamengo. Do lado, Arias, melhor jogador do Fluminense disparado. É a alma desse time, né? Teve um colega meu que falou assim, cara,
Por que ele não tira o Arias? Sabe por que não se tira o Arias? Porque o Arias é a alma desse time. Um corpo sem alma é um corpo que não existe. O Arias hoje é o melhor jogador do Brasil disparado. É o cara, e sabe, tipo assim, eu até falei, teve uma jogada que, não sei quem foi, acho que foi o Facundo Bernal que tocou pro Arias. E ele falou assim, nossa senhora, mas que bola horrível pro Arias. Mas tipo, a situação é a seguinte, não tem bola horrível pro Arias. E as pessoas confiam tanto que o Arias vai fazer a jogada certa, que é insano. Eu nunca vi esse tipo de jogador. Eu não vi esse tipo de jogador em nenhum momento da minha vida. É impressionante. E do outro lado, o nosso Forlan uruguaio, maravilhoso, maravilhoso. Foi uma baita contratação. No início, todo mundo tava lá meio... E eu também tava. Mas foi uma ótima contratação. Meteu 5 gols em 4 jogos também. É um jogador zaço que, pô, é raçudo. Sabe, o que faltava no Fluminense era esse jogador raçudo, sabe? Aquele jogador que, tipo, não vou parar, não, vou continuar indo pra frente. E esse daí é o Canóbio. Primeiro gol do Fluminense que ele fez, o primeiro gol que ele fez no Águia e o primeiro gol que ele fez no Volta Redonda foi dessa maneira. A gente precisava de um jogador desse tipo, sabe? E o Cano, o nosso centroavante goleador, o Haaland sul-americano. Não tem por que falar, né? É o Haaland só, sul-americano. Claramente que tem algumas pessoas que queriam ver alguém que seja mais estável, mas eu gostei bastante do Cano e é por isso que eu escolhi ele. Já na reserva, tentei que também colocar bastante jogador também, né, que pudesse ali jogar. Bom, Marcelo Pitaluga veio pro Fluminense, né? Voltou pro Fluminense. Fez grandes participações ali, pelo menos em vídeos, que me animou bastante sobre o Pitaluga ser o nosso goleiro reserva. A gente não vê ele até agora jogar. Eu acho que ele poderia ser aproveitado nesse jogo de volta contra o Volta Redonda. É um goleiraço, tá? É um goleiraço. Até se tornou um goleiro de seleção de base. Pra você ver só a situação, não é qualquer goleiro que faça isso. E de fato, eu queria que ele fosse testado até mesmo pra gente entender o que é pensado nessa situação toda, tá? Guga, normalmente, tanto faz também ser o Samuel Xavier ou ser o Guga, tá? Mas o Guga tá se mostrando... O Samuel Xavier, ele tem momentos de brilhantismo. O Guga é sempre aquele cara que, sabe, enquanto o Samuel Xavier ele pode ser um 8 ou pode ser um 4, o Guga sempre é um 6, sabe? É sempre o cara que não vai se destacar tanto, como também não vai ser aquele bagre que ele pode ser, entendeu? Então a gente precisa de um jogador bem mais estável do que isso. Thiago Santos vai ser colocado na reserva, sim. Normalmente tem vários problemas, sim. Dentre eles, o grande problema é justamente ele não ter sido criado para ser jogador de zaga, né, ser zagueiro. Só foi colocado ali através do Fernando Diniz. Mas não temos melhor. Você vai ver na reserva, a gente não tem melhor do que isso, tá? Já foi titular por um longo tempo. Não é um jogador... É um jogador que realmente... O que eu falaria para ele é: faça o mínimo para fazer o máximo. Freitas, nossa outra contratação nesse ano. A única coisa que eu não gosto é que o Freitas ele não vai para a área para cabecear. Não entendo por que motivo. Mas é um grande zagueiro. É um zagueiro de velocidade. Mostrou alguma técnica no jogo contra o Volta Redonda. E de fato, não é à toa que ele está sendo titular ali no lugar do Thiago Silva. Ele está jogando bem, tá? É um jogador que tem a situação, às vezes faz umas entradas ali aqui, como se fosse um lateral, porque a posição dele
É zagueiro, mas ele também já jogou muitas vezes lateral. E de fato chama a atenção que eu gostei bastante sobre isso. René é a nossa outra contratação desse ano. As pessoas podem questionar bastante o René, tá? Sobre ele estar aqui no Fluminense desse ano. Acredito que tinha laterais melhores, né? Até mesmo para tentar fazer sombra ali. Mas o René não é um jogador tão ruim assim, tá? Não é um jogador tão ruim assim. Ele é ruim, mas não é tão ruim assim como todo mundo fala. E novamente eu falo, nenhum time do mundo você tem 4 laterais, 2 direitos e 2 esquerdos, que são uma sumidade, que são maravilhosos e estão no mesmo time. Não tem como fazer, tá? O Fluminense poderia fazer, poderia tentar, mas não tem. Na volância, Facundo Bernal é o cara que vai dar mais constância defensiva do Fluminense. Diferente do Otávio e Hércules, que tem uma função ali. Eu coloquei o Martinelli, não? Tá. Então aqui tem um erro aqui grande. Tá? Aqui a gente vai mudar, tá? Um pouco a situação. Mas Facundo Bernal, que ele vai dar essa constância defensiva. Não vai ser o Lima aqui. O Lima ele vai entrar aqui, tá? O Lima vai entrar aqui. Vou tirar o Alisson Davi e vou colocar o... tá certo. Aqui vai ser aqui vai ser o Martinelli, tá? Isso aqui não é o Lima. Isso aqui vai ser o Martinelli. Martinelli, né? Então, só pra gente falar aqui, ó. Esse aqui é o Martinelli, né? Não é o Lima. Eu errei. Martinelli, que vem se destacando bem. Tá cada vez mais tendo aplausos da torcida, né? A torcida, ela tá sendo correta e coerente com essa situação. Ele estava jogando mal, sim. Ele merecia as vaias, sim. Mas hoje ele tá jogando muito bem. Então, pra mim, o Martinelli é o jogador que vai ser o reserva imediato do Hércules. E ele também é um grande jogador. Eu gostei, né, desse quarteto que a gente tem de volante, né? Facundo Bernal, Otávio, Hércules e Martinelli. No meio, Armando Lescano, que eu não gostei da apresentação que eles fizeram do Fluminense, né? Colocando o Romerito para conversar com ele, eu não gostei porque ele dá muita pressão ao jogador, que não era necessário para mim. O Fluminense, eu acho que ele deveria pegar mais leve, mas o fato é, Lescano foi o melhor jogador paraguaio, tá parecendo muito o Romerito, sabe? Parece o Romerito, joga igual o Romerito, fala igual o Romerito, mas não é Romerito, é o Lescano. E é por isso que tem muita gente ficando muito feliz de ter sido essa contratação também do Fluminense. Mas provavelmente não vai ser o titular por conta do Ganso. No trio de ataque você tem Serna, de um lado, que vem jogando como titular em alguns momentos. Não acho que ele seja jogador completamente inútil, mas eu acho que o grande problema é igualzinho a questão do Samuel Xavier. Tem momentos de brilhantismo. O Serna pode ser o Serna, o cara do jogo, ou pode ser o Serna, o ruim do jogo. Eu não consigo colocar... por isso, em diversos momentos, até mesmo, por exemplo, no contra o Palmeiras, ele foi o cara do jogo. É o cara que vai explorar o contra-ataque e é o cara que vai ser justamente nossa virada de chave para alguns jogos importantes, até mesmo no Super Mundial. Porque enquanto, por exemplo, o Borussia Dortmund pode vir numa postura não tentar ser reativo, mas tentar ser propositivo, o Serna, ele faz justamente essa função. Então eu gostaria de ver ele mais tempo, tá? Antes de falar mais sobre esse assunto, que eu já falei bastante, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais aqui na descrição do vídeo, o YouTube de 10, 12, 20 horas, Pix na tela, não olhe pelo time, olhe justamente pelo que eu tô falando pra você. E vamos nessa, vamos continuar falando. Keno, nosso Kenaldinho, destaque também, destaque do Fluminense nessa temporada. Gosto muito de ver ele jogando, ainda mais nessa situação toda. E sabe, uma coisa que eu falo é o seguinte, eu já falei, vou falar de novo. O Keno é um jogador que não tem que se olhar mais a idade dele. Ele me parece muito um jogador típico do Zé Roberto.
você não tem que olhar para a idade dele. Esquece a idade do Keno. O Keno é um jogador que realmente ele se cuida demais. Então, eu confio muito no Keno, tá? Em algum momento ele vai fazer uma jogada genial, que vai fazer um passe, vai fazer um chute, que vai fazer o gol. Tá? Isso é importante comentar. E na centroavante, segundo centroavante, EV. O Everaldo, né? Coloquei EV aqui porque ele estava com a escrita EV lá atrás. Mas Everaldo, que vai ser nosso, que vai jogar bem, tá jogando bem, tá fazendo o que o Fluminense faltava, que era justamente aquele pivôzão. O EV, ele me parece muito o Fred, mas um Fred piorado. Enquanto o EV, ele não tem essa estrutura tanto de ser um cara que é bruto e finalizador, é um cara que me parece muito com o Fred, mas o Fred que falta justamente essa brutalidade e essa finalização. A gente precisava de um cara diferente, né? O Cano é um cara que você vai chegar para querer chutar e só. O EV não, o EV é o cara que vai tentar manter, que vai segurar a bola, que vai esperar os jogadores de fundo atuarem. E tá sendo feito isso. Foi uma grande surpresa a gente contratar o EV, tá? Foi uma grande surpresa a gente contratar o EV. No terceiro, né, a gente vai mudar 2 jogadores, né, de lugar aqui. A gente vai tirar o Vitor Eudes. Não sei se o Vitor Eudes continua, deve ser outro jogador. Ou vai ser o Vitor Eudes ou vai ser o Gustavo Ramalho. Gustavo Ramalho não. É o Gustavo Ramalho, né, que o Pedro Rangel também deve ter sido emprestado. Mas estou colocando aqui o Vitor Eudes para falar. Poderia ser qualquer goleiro, mas é o terceiro goleiro que a gente tem que ter. Júlio Fidelis jogou no Fluminense, né? Pelo menos ali alguns minutos nesse Campeonato Carioca. Não foi grande importância, não teve grandes participações, mas pode ajudar no Fluminense em algum momento, sendo terceiro, sendo reserva com alguém lesionado. Manuel, sim, Manuel. É triste a gente ver, mas o Manuel não é um jogador que a gente vai querer contar com ele em algum momento. Mas é um jogador que vai surgir em algum momento no campeonato. Tá? Não tem como não surgir. Foi até bem, né, em 2022, né, nos 6 meses finais de 2022. Foi um grande jogador, né, fazendo vários gols de cabeça. Mas fora isso, não vejo muito futuro pro Manuel, não. Mas entre o Antônio Carlos e o Manuel, eu ficaria com o Manuel ainda. Davi Duarte, né? Não aquele Davi Duarte que você conhece, mas o Davi Schwint. Eu não vou colocar o sobrenome dele, que é extremamente difícil, então eu coloquei Davi Duarte, que é o sobrenome dele. Jogador que jogou bem. Pra mim foi um destaque positivo ali nos 3 primeiros jogos do Carioca. Merece muito apoio do torcedor do Fluminense. E de fato eu quero ver ele mais em alguns jogos. Léo Jensen, jogadorzaço do Fluminense. Pode servir bastante como esse lateral, né, esquerdo, mas provavelmente não deve aparecer em nenhum momento. Aqui eu coloquei o Aço Davi, mas aqui você troca, você tira, aqui você coloca o Nonato ali. Então, Nonato, outro jogador também, veio para ser segundo volante, mas aqui eu estou colocando ele como primeiro volante. Se lembra, eu estou privilegiando as contratações do que os jogadores da base. Mas poderia ser o Aço Davi, Nonato, tranquilo, com o Lima ali de fora. O Lima hoje não está sendo uma boa escolha, mas vamos colocar o Nonato. Nonato que vem jogando. Em alguns momentos ele até vai bem, né? Realmente ocupando os espaços perdidos. Mas está fazendo muito pouco do que ele fazia no Fluminense lá atrás. Lima, outro jogador que pode jogar, é pensado diversas vezes como jogador camisa 10, mas ele é volante. Pode ajudar o Fluminense em algum momento, mas hoje ele só está nesse terceiro time muito por conta do desempenho negativo dele nos últimos jogos, expondo ele mais ainda à situação. Como terceiro armador do time, né, você tem o Renato Augusto, que vem sendo lento, né? Eu não gostei.
Eu não tô gostando dessa atitude do Renato Augusto. Em vários jogos parecia ele ser lento, parecia ele não querer jogar. E muito acontece por conta da situação que ele fez no Corinthians. O Corinthians, ele era um dos melhores jogadores, ninguém entendeu por que ele saiu. E no Fluminense, parece que desanimou com a saída do Fernando Diniz. Então, eu fico triste, tá? Fico muito triste. Eu acreditava muito no Renato Augusto, né? O rei Renato Augusto. A torcida comprou a briga dele, mas ele não comprou a briga dele mesmo, entendeu? Eu não sei, eu acho que ele precisava de um psicólogo pra isso. Aqui eu coloquei Riquelme Felipe, mas eu vou colocar Paulo Baia. Já que a gente tem que privilegiar a contratação do que o garoto da base. Mas eu vou colocar aqui somente o Riquelme Felipe aqui na sua cara. Mas Paulo Baia, outra contratação do Fluminense, não chamou atenção em nenhum momento. Jogou algumas partidas ali ou aqui, mas fora disso, não mostrou ter um desempenho legal. É um jogador que somente quer correr, aleatoriamente. Do outro lado você tem o Joaquim Lavega, que foi uma contratação que todo mundo quer ver. Espero que o Fluminense coloque ele, por exemplo, no jogo de volta contra o Volta Redonda para ver. A torcida quer ver o Lavega, a torcida quer entender. Olha, a gente contratou esse Lavega, mas ele é bom? A gente não sabe. Eu fico muito triste, sabe? De ver um jogador que a gente contratou não ser nem sequer cogitado. E por último, Lelê. A gente pensava no terceiro centroavante. O Fluminense vendeu o Cauã Elias e o Cauã Elias e também o John Kennedy. Ficou o Lelê. O que falta no Lelê é inteligência pra mim, sabe? Parece que é um jogador completamente perdido, é um jogador que não tem estilo de jogo. O estilo de jogo dele é só correr, tentar fazer o chute, fazer o gol. Mas é muito pouco, sabe? Eu acho que o Lelê tinha que ter um pouquinho de treinamento de base de bola. Mas fora isso, eu pergunto pra vocês, Mano, consegui montar o time? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo. Vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Claro, faltaria muita gente. Matheus Reis, você poderia colocar ali. O Cauã, o Felipe Natan. Você tem vários ali. O Gorgulho. Poderia colocar mais jogadores da base. Mas eu tô pensando no pensamento do Mano Menezes. E qual que seria o seu? Deixa aqui nos comentários. Faça tudo que é escrito aqui. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.